Se você já duvidou do teu potencial como profissional, se você já duvidou do teu potencial de gerar resultado, se você já se sentiu que não estava sendo valorizada, se você sentiu que a tua carreira profissional estava estagnada, enfim, sem dinheiro, sem perspectiva, eu vou dizer pra vocês que eu já me senti por muito tempo assim. Eu não sei se vocês sabem, né, mas eu me formei em estética e cosmética pela Universidade Paranaense. Eu não tinha dinheiro, né, eu tinha bolsa de estudos integral. Na época, uns 15 anos atrás, gente, as técnicas de tratamento que tinham mais impacto eram técnicas que tinha que você comprar equipamentos. Nem eram tão impactantes assim as técnicas. Eu me lembro que o que tinha sido mais inovador na área, pra vocês terem noção, naquela época que eu tava fazendo a universidade, era o peeling de cristal, tá? Esse era o top, assim. Ai, um peeling de cristal, me lembro até hoje da Tony Derm. E era caríssimo, né? E eu, como uma típica sagitariana, impaciente, né? Quem me conhece sabe que meu relógio interno é muito aqui, ó, muito acelerado, né? Sou muito prática e extremamente exigente. O que eu comecei a perceber, gente? Que os clientes, eles tinham que vir muitas vezes, muitas sessões, e às vezes eu percebia que não tinha tanto resultado assim, né? Que isso me incomodava pra caramba, sabe? Porque até hoje, né, me incomoda, né? Porque muita gente, isso há 15 anos atrás, muitos esteticistas ainda trabalham dessa maneira. E eu digo assim, se tu trabalha dessa maneira que você tá feliz, tá tudo certo. Pra mim, não serve. Eu sei que nada é milagre, né? Eu não tô aqui pra passar essa mensagem pra vocês, mas fazer um plano de tratamento, um pacote, um programa, o que vocês quiserem chamar, de 10 sessões, 15 sessões, ou sei lá quantas sessões, inúmeras sessões, tá? E você tem que pegar uma lupa pra ver o resultado, não é pra mim, né, gente? Então eu sentia isso, me dava muito assim uma aflição, um medo, uma ansiedade, sabe? E eu comecei a ir para outras áreas da estética, porque eu, na verdade, saí da universidade falando que, olha só, eu não quero trabalhar com massagem, eu quero trabalhar com facial. O que eu fiz quando eu saí da faculdade? Comecei a trabalhar com massagem. Então o que começou a acontecer? Eu comecei a fazer a massagem, né, quando eu me formei, e eu recebi um feedback positivo do cliente logo no final da massagem. E isso pra mim era maravilhoso e começou a me encantar. Alguns anos depois, né, eu comecei a entender o porquê disso. Eu fiz a minha formação de coach. Eu descobri lá que um dos meus propósitos indispensável assim, pro meu trabalho, gente, pra tudo que eu faço, é me sentir útil. Então eu preciso perceber que eu estou fazendo a diferença naquilo que eu estou executando. Em 2014, no finalzinho de 2014, eu resolvi lidar com um problema que me acompanhava a vida toda. Então eu era obesa, praticamente a minha vida inteira eu fui obesa, e isso me incomodava e já estava afetando bastante a minha saúde, já estava com pressão alta, enfim. O que tem a ver isso, né? Porque quando eu comecei esse processo para fazer a bariátrica, gente, o que aconteceu? Eu comecei a ficar apavorada, porque eu via as pessoas que tinham emagrecido e falava, eu não quero ficar desse jeito, né? Tipo, não quero ficar flácida, eu não quero ficar com cara de doente, né? Esse era o meu maior medo. Tanto que eu me lembro que em todas as consultas, o meu médico ele olhava pra mim e falava assim, você tem certeza que você quer fazer cirurgia? Tá tudo certo? Você tem alguma dúvida? Eu falava pra ele assim, olha, eu quero muito fazer a cirurgia, mas eu morro de medo de ficar flácida, né? Eu pensei comigo, poxa, eu sou profissional, né? Se eu não consigo ter resultado comigo, como é que eu vou ter com outras pessoas? Não é verdade? Então aquilo ali começou a me bater bastante, sabe? E me pegou no ponto que, na verdade, era o que eu tava fugindo, né, por muitos anos, que é esse medo de não gerar resultado. Porque eu também não sabia o que fazer. Ao longo desses anos, óbvio, né, que a estética, imagina, eu me formei em 2008, né? Em 2015, isso, então já tinha um tempo de caminhada. Então a estética já tinha dado uma evoluída. Em março de 2015 eu fiz a minha cirurgia e uns 3 meses depois eu fiz a minha primeira formação de microagulhamento. E ali eu vi uma oportunidade de eu obter resultados bons. Só isso. Então, essa técnica é legal e eu quero testar. Então eu vou testar em mim, né? Porque se eu tiver resultado em mim mesmo, que, né, provável que eu vá ficar com flacidez, né, gente? Eu tinha 115 quilos, né? Então, foi bastante peso, eu emagreci 55. Então, se eu tenho, né, resultado comigo, eu vou ter com outras pessoas, com toda certeza. Vamos entender qual era o meu panorama anterior, gente. Eu me sentia uma profissional
incompleta, incapaz de produzir resultado, eu tava sem dinheiro, eu tinha horários restritos, porque na época eu dava aula em uma instituição, eu fazia atendimentos, olha só como é que era, né? E o que eu fiz durante todos esses anos? Eu resolvi ficar na minha zona de conforto, né? E não me arriscar. Então eu fazia só aquilo que eu me sentia assim, né? Eu tô segura, mas enfim, eu também não arriscava em fazer outra coisa e nem fazer outro curso, né? E o que era basicamente? Limpeza de pele e alguns peelings superficiais. Eu queria ter resultado, né? Não tô falando mal pra gente, eu faço limpeza de pele, eu faço peelings, né? Mas eu me sentia uma esteticista, segura naquilo que fazia, porém extremamente rasa nos meus atendimentos, extremamente rasa. E aquilo me frustrou, porque eu também trabalhava de segunda a segunda, sem final de semana muitas vezes, 3 turnos, né, dando aula, atendendo, e no final das contas não me compensava financeiramente, né? Então eu tava num momento que eu precisava tomar algumas decisões da minha vida. Eu vi que eu tinha um tratamento, além de resultado, né, gente, um tratamento que eu ia livrar o meu paciente aí de estar preso toda semana ali, 3 vezes por semana, né, na clínica, até porque eu não tinha tempo para atender ele tanto tempo assim, 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana, não tinha esse tempo, tá? Além de ter menos sessões para ter resultado, menos tempo de sessão, porque o microagulhamento é um procedimento mais rápido, eu ia ter um retorno financeiro maior e também eu não tinha que investir muito, que esse era um problemão pra mim, né? Se tivesse que comprar um equipamento, uma radiofrequência, era possível. Eu não tinha essa condição, né? Hoje eu tenho condição de comprar o equipamento que for. E aí toda vez que eu me lembro disso, começa a dar risada, porque hoje, toda vez que eu vou pensar em investir em algum equipamento, eu fico pensando várias coisas. Eu fico, tipo, analisando quanto que eu vou gastar, quantas sessões eu vou ter que fazer, quantas sessões o meu cliente vai ter que vir aqui para ter resultado, quanto tempo depois ele vai começar a ver resultado, quantas sessões eu tenho que fazer para pagar esse investimento. Gente, isso é uma coisa que eu faço, assim, olha, toda vez que eu vou investir, inclusive em curso. Então, são pequenos detalhes que ao longo da experiência a gente vai pegando, né? E que antigamente me deixava mega frustrada, né? Porque eu não tinha dinheiro. E com o microagulhamento eu comecei a ver essa possibilidade de não ter que investir muito e ter bastante resultado. Eu quero agora falar de uma maneira mais direta as razões pelas quais eu invisto tanto nessa técnica, né? Estudo tanto essa técnica e utilizo ela como carro-chefe aí nos meus tratamentos, tá? Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que, pra mim, é essencial eu saber o que eu tô fazendo. Então, eu saber que aquilo ali não vai fazer mal pro meu paciente, pro meu cliente. Isso pra mim é fundamental. Então, uma das vantagens do microagulhamento é que ele é mega estudado, é comprovado cientificamente, ou seja, não é achismo. Dá um arrepio assim na espinha em pensar que eu vou aplicar algo que não foi comprovado, que não foi testado. Eu vou testar o quê? Nas pessoas? Não, né, gente? Eu deixo isso para as pessoas que fazem os estudos, né? Então, o microagulhamento, ele é seguro e isso é o que me traz muita segurança em vir falar para vocês aqui. Para mim, né, é muito importante eu ter um procedimento mais versátil e também portátil. Então aqui eu já trago 2 outras vantagens dele, porque que eu gosto também de trabalhar com o microagulhamento. Em relação à versatilidade, gente, você pode tratar tanto capilar, facial e corporal. Além disso, gente, ele é um tratamento para qualquer clima, né? Então pode fazer sol, pode fazer frio, né? Inverno, verão, enfim, pode ser no sul do Brasil, no norte do Brasil, em qualquer lugar desse Brasil você pode trabalhar com o microagulhamento de forma segura, né? Além disso, ele é um tratamento para todos os 4 tipos de pele. Isso também é uma outra coisa que eu vejo muita vantagem. Gente, resultados rápidos, né? Estamos numa era que o pessoal não tem mais tempo, né? Era do imediatismo, não tô dizendo aqui que é milagre, tá? Mas o cliente tem que esperar 6 sessões, 7 sessões, 10 sessões para começar a ver resultado, nem não dá, né? Então, a gente consegue ter resultados expressivos nas primeiras sessões, aquele resultado que a cliente chega e te fala assim, nossa, como minha pele tá diferente. Que uma das coisas que me fascina agora, assim, que eu nem coloquei aqui, tá, gente?
mas que me fascina no microagulhamento é a questão assim, ó, você vai tratar linhas de expressão, ou então você vai tratar manchas, vamos colocar manchas, não vai melhorar só a mancha. Vai melhorar toda a textura da pele. Quem já fez microagulhamento sabe o que eu tô falando. Inclusive, eu faço questão que quem é minha aluna fala assim, ó, se aplica. Receba uma sessão pra você ver a diferença. Porque quando eu falo assim, parece que a Débora tá, né? Mas não, gente. Melhora a textura, melhora, controla a oleosidade. Só se você já aplicar as agulhas, tu já vai perceber que vai dar uma clareada, uma uniformizada no tom da pele. Claro que a gente precisa trabalhar aí com ativos, né? Então isso também é algo que me chama bastante atenção. Eu nem coloquei aqui, né, nas nossas 11 razões para você investir no microagulhamento, mas é uma das razões que me fascina mesmo. Além disso, baixo risco de complicação. Gente, quando eu falo isso, tá? As pessoas falam assim, Débora, mas é um tratamento com agulha. Como é que é isso, Débora? Como é que tem baixo risco, Débora? Gente, comparado a outras técnicas, tá? Então vamos pensar, por exemplo, em PIS. Tá? Eu tenho muito mais intercorrência, as gurias que estão aí, vamos falar, que elas me acompanham, muito mais intercorrência com peeling, gente, do que com microagulhamento. Porque o microagulhamento, se claro, né, você faz o que deve ser feito, né, ele é muito mais tranquilo, inclusive o pós-procedimento. A interação também dos produtos, né, de forma adequada, a gente falando isso, né, a interação é muito mais fácil eu ter uma alergia com um peeling ou um processo reativo com um peeling do que com o microagulhamento, tá? Então, ele é muito mais tranquilo, é baixo o risco de complicação. E, gente, não sou eu que estou falando, isso aqui são dados de artigo científico, tá? Não é a minha percepção só, isso é verídico. Ele tem baixo investimento, pensa só numa radiofrequência, sei lá, 15 mil. Débora, tem mais barato, sei lá, 7 mil, 8 mil, né? Ou então um outro equipamento, enfim, que todos eles são mais caros, então o microagulhamento, o custo-benefício dele é maravilhoso. Com quanto eu preciso iniciar para fazer o microagulhamento, tá? Dependendo do método que você for aplicar e também do produto que você for utilizar, você vai comprar o que você vai utilizar na sessão, que é em torno de 60 a 80 reais, dependendo, né, se tu vai usar o roller, por exemplo, e um fluido, né, para, sei lá, para rugas, para flacidez, enfim, então em torno disso. A técnica que você vai mais gastar de investimento é com a caneta de microagulhamento, que é em torno de 1.200 a 1.600 reais. Mas o custo pós, né, adquirir essa caneta, ele também fica muito baixo, né? Ele fica mais ou menos em torno de 60 a 80 reais, tá? E se a gente for comparar uma caneta de microagulhamento com, por exemplo, vamos pensar num equipamento mais básico, que é o vapor de ozônio. O vapor hoje está em torno de 1.000 e pouco. Quanto que o vapor ele te traz realmente de resultado, quanto que o vapor de ozônio ele te traz de tanto resultado para o cliente como resultado financeiro. São propostas diferentes, sim, mas nós estamos falando de investimento. Eu vejo, né, que a maioria das pessoas que iniciam na área da estética, elas entram nesse conflito. Porque quando você entra na área e você se depara com o valor dos equipamentos, você leva um soco na cara, literalmente, não é verdade? Porque, né, são caros, aí tu vai comprar um. Não, você vai querer comprar outros, né? Você vai querer comprar outros complementares. Trago para vocês uma oportunidade de vocês investirem bem menos do que vocês iriam investir, por exemplo, numa radiofrequência. A sua lucratividade por sessão vai ser muito maior, mas muito maior, tá? Você vai ter uma sessão aí de 45 minutos a 60 minutos, 1 hora. Você vai ter aí uma sessão que vai de 250 até 480 reais, né? Podendo até ser mais, dependendo do que você for propor dentro da sessão. Então, a tua lucratividade com o microagulhamento em relação ao tempo que você também, né, compromete a sua agenda, ela é muito grande. Gente, a minha maleta de microagulhamento, ela é desse tamanho. E lá eu tenho as 3 técnicas de microagulhamento, todos os fluidos que eu preciso é desse tamanhinho, tá? Eu levo essa maleta só pra fazer o microagulhamento. Se eu for fazer limpeza de pele, vocês não querem nem saber a quantidade de coisa que eu saio daqui de casa pra atender. Ele é um equipamento extremamente portátil. Outra coisa que me fascina também e que hoje o meu público se incomoda bastante é quando a gente faz um procedimento e esse paciente ele tem que ter muito tempo para se recuperar. Quando você, por exemplo, faz um peeling, vou dar um exemplo, tá? Gente, eu faço peeling, não tô falando mal dos peelings, tá? Você faz um peeling muito descamativo. Esse seu cliente
ele vai ficar, se aplicou hoje, vai começar a descamar em torno de uns 3 dias, mais ou menos, esse peeling. Começa a descamar em torno de 3 dias e fica mais 5, 7 dias descamando. Eu tenho muitos clientes que eles falam assim pra mim, vai descamar, porque eu tenho que passar maquiagem, porque eu trabalho assim assado, porque daí não sei o quê. E outra coisa, aí eu vou trazer pra vocês uma coisa de experiência minha em relação à pandemia, né? Com o uso frequente de máscara, isso aqui eu já falei várias vezes, tá? Milhares de vezes. A pessoa faz a aplicação do peeling, começa a descamar e aí a sua cliente, ela tem que trabalhar fora de casa. E ela vai ter que usar máscara, né? Porque você não tem como falar assim, ó, querida, agora você não usa máscara, tá? Por 7 dias. Não dá, né? E aí o que vai acontecer? A pele tá descamando, ali tá sensível, aí começa a roçar aquela máscara, ela não tem muito cuidado com a máscara, não lava direito a máscara, e aquelas bactérias entram em contato, a respiração, ela fica abafando, muda toda a flora bacteriana da região. Começa a suar demais, começa a queimar aqui essa região, um monte de gente agora, podem ver. Então aqui, ó, com essa região aqui, ó, tudo assado. É porque tem que usar a máscara frequentemente e acaba suando, o vapor mesmo, né, formado pela boca, né, pela respiração. Isso tudo vai mudando a flora bacteriana, vai mudando o pH, vai alterando tudo isso e acaba, de certa forma, queimando essa região, tá? Então quando a gente faz, por exemplo, um peeling, que ele é muito descamativo, ou que ele é muito sensibilizante, a gente vai comprometer mais ainda essa barreira. Já com o micropigmento a gente não tem esse problema, né? Ele não vai mudar drasticamente a rotina desse cliente. Então, se ela aplicou hoje comigo, amanhã de manhã, vida que se segue. Ela consegue usar uma máscara. A gente, né, recomenda cuidados, mas que não vão interferir a rotina dela. Isso que é importante. E isso me encanta no microagulhamento também. 11º motivo para você ter o microagulhamento no seu portfólio de tratamento. Gente, não é modinha. Olha só. Imagina só você investir tempo e dinheiro, né? Porque também tempo é dinheiro, né, gente? Então a gente bota aí por 2 dinheiro, né? E aí, essa modinha não durar uma estação ou um ano que seja, né? Pra mim, isso aí é frustrante. Eu já caí nessa. Então, eu posso te dizer que com 25 anos aí, 26 anos, até coloquei aqui, 26 anos existindo no mercado do microagulhamento e com os avanços que o microagulhamento teve nos últimos tempos, posso ter certeza que não é modinha, porque 26 anos no mercado, só crescendo, não tem como ser modinha, né, gente? É uma técnica que eu sou extremamente apaixonada, que eu uso ela o tempo todo nos tratamentos com os meus clientes. E hoje eu trouxe aqui as razões para você também investir nessa técnica.